Queridos, durante esse mês, comemorando os 10 anos da nossa igreja, a gente pôde ouvir vários pastores, pastor Paulo, pastor Denis, pastor Marcelo. Uma coisa interessante, né? Depois é que eu percebi isso, quando veio a imagem dos quatro juntos, eu percebi que dos pastores eu sou o único que ainda tem cabelo, e eu louvo a Deus por isso, né? Todos os 3 primeiros eram carecas, né? E eu pensei em rapar o cabelo para chegar aqui hoje e falar, tcharam, né? Mais um careca aí na programação, mas não. Eu tenho um casamento daqui a alguns dias para fazer, deixa eu ficar com cabelo por enquanto, né? Enquanto a gente pode. Mas cada um trouxe uma mensagem diferente, aquilo que estava no coração, aquilo que poderia ser falado. E, de certa forma, sempre é um desafio. Quando você fecha algo, quando você traz a última palavra, ainda mais com brilhantes pregadores que tivemos, é sempre um desafio do que falar, como falar. E aí, para falar do aniversário da igreja, eu pensei em trazer algo baseado no livro de Atos. Atos é um relato, né, das intervenções de milagres de Deus na história da igreja, na vida da igreja. E Lucas, que era médico e se tornou aí um historiador, fez questão de registrar várias conversões maravilhosas aí e o crescimento dessa igreja, como se deu o crescimento da igreja. E ao longo de pouco tempo, Lucas registra que a palavra de Deus se esparramou por diversos lugares e alcançou aí muitas e muitas pessoas. Mas antes de Lucas registrar aquilo que a gente chama de primeira viagem missionária, ele precisava relatar algo muito sério, um revés que aconteceu na história, que foi a morte de Tiago e a prisão de Pedro, ambos apóstolos e líderes da igreja em Jerusalém. Eram tempos de angústia que haviam chegado sobre a igreja. Uma grande fome assolava o mundo inteiro nos dias do imperador Cláudio. Nesse tempo, os judeus foram expulsos de Roma. Em Jerusalém, desde os martírios de Estevão, os cristãos estavam sendo violentamente, fortemente perseguidos. Havia uma forte tensão. E Deus, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua misteriosa soberania, permitiu que o poder do mal afligisse os seus filhos. E hoje, encerrando então essas festividades do 10º aniversário da nossa igreja, eu quero trabalhar com vocês o capítulo 12 de Atos. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no capítulo 12, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou lendo porções desse trecho, deste capítulo, para que a gente possa meditar. E eu quero falar sobre essa temática, quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. Capítulo 12, eu quero ler aí inicialmente com você, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Capítulo 12 de Atos pode ser sintetizado em 3 pontos, que é aquilo que eu vou trabalhar com vocês. O primeiro ponto é que Deus vê as nossas provações. Deus vê as nossas provações. A perseguição mostrava aí crueldade, e ela tinha 2 frentes, 2 propósitos. Primeiro, nós temos uma perseguição religiosa. Os judeus foram os principais inimigos aí dos cristãos. Perseguiram a Cristo, levaram Cristo à cruz, e depois disso queriam matar os seguidores de Jesus. Já haviam apedrejado Estevão, encerrado apóstolos em prisão algumas vezes, e estavam agora rendidos, à bajulação, e incentivavam Herodes a agir com mão forte, com mão de ferro, para matar os líderes da igreja.
É interessante que quando nós lemos Atos capítulo 2, nós temos o registro, logo no início da igreja, que os cristãos iam se achegando, as pessoas iam se achegando e se convertendo, porque a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Está isso em Atos capítulo 2, no finalzinho do capítulo, diz que a igreja crescia, porque ela contava com a simpatia de todo o povo. Mas agora, a simpatia do povo não era mais com a igreja, mas era com Herodes, e este Herodes agindo com uma mão forte, matando os líderes dessa igreja. A simpatia agora era numa outra direção, quando Herodes tomava medidas mais enérgicas contra os apóstolos e contra os cristãos. Era uma perseguição religiosa por parte dos judeus. Mas também era uma perseguição política. Herodes Agripa I já havia prendido alguns cristãos para maltratá-los, já havia passado ao fio da espada Tiago, agora tinha encerrado Pedro na prisão até o fim da festa da Páscoa, para então sentenciá-lo à morte. Seria mais um que seria entregue à morte. Quem é este Herodes? Herodes Agripa I era neto. A gente tem que fazer diferenciação aí. Esse Herodes aqui, Agripa I, era neto de Herodes o Grande, o perverso que mandou matar as crianças lá de Belém, e sobrinho, e esse Herodes Agripa I era sobrinho de Herodes Antipas, que matou João Batista e zombou de Jesus. Então são Herodes diferentes. O Herodes do nascimento de Jesus é o Herodes o Grande. Herodes Antipas é o de João Batista. Agora nós temos Herodes Agripa I. Herodes Agripa I foi criado em Roma, na sociedade imperial, ajudou Calígula a se tornar imperador, e por causa disso, Calígula o recompensou com o título de rei, e deu-lhe porções para ele reinar. Primeiro deu a região de Filipe, depois acrescentou a Galileia, e depois a Pérea. Quando assassinaram Calígula, Herodes convenceu o Senado a receber Cláudio e aprovar Cláudio como novo imperador. E quando isso aconteceu, Cláudio então lhe deu mais regiões, a região da Judéia e a da Samaria. Ou seja, quando nós lemos aqui, capítulo 12 de Atos, Herodes Agripa I governava sobre territórios que se igualavam aos territórios do seu avô, Herodes o Grande. Ele tinha muita terra, muitas regiões para poder governar. Herodes Agripa I tinha ascendência judaica, e ele observava a lei, e rigorosamente ele seguia as tradições judaicas, oferecia sacrifícios no templo. Durante a festa dos tabernáculos era concedido espaço para que ele pudesse ler uma porção da lei. Em suma, os judeus aceitavam Herodes como um dos seus. Ele contava com a simpatia dos seus súditos judeus, fato que o levou a perseguir ainda mais os cristãos. Tiago, irmão de João, e Pedro faziam parte do núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Eram líderes influentes da igreja. Herodes, ciente disso, matou um e prendeu provisoriamente outro, a fim também de matá-lo após uma festa importante. Nós não temos explicação do porquê Deus permitiu que Tiago morresse, enquanto enviou um anjo para libertar Pedro. Afinal de contas, ambos eram homens de Deus, dedicados a Deus, necessários à igreja. A única resposta que temos é a vontade soberana de Deus. Deus é Deus quando nos livra da morte, mas Deus também é Deus quando nos leva para a sua presença. Talvez uma das coisas que nós sempre temos dúvida no nosso coração. Algumas pessoas oram e Deus responde essas orações. Uma pessoa está enferma. Eu vejo isso, por exemplo, no grupo de sentinelas. Às vezes oramos por uma pessoa durante tempo. Essa pessoa está enferma e de repente essa pessoa é curada. Mas oramos também por pessoas e de repente vem a notícia para nós no grupo do seu óbito. Oramos. Por que Deus permite que algumas pessoas sejam curadas e continuem a viver? E por que Deus então leva outras pessoas? Nós não temos respostas para isso.
a não ser confiarmos na soberania de Deus e nas decisões perfeitas de Deus. Mas é esse o caso aqui. Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas que Pedro permanecesse preso por uma questão de tempo. Enquanto isso, a igreja estava orando em favor da sua vida. Enquanto Tiago foi morto, Pedro permaneceu preso. Herodes prendeu Pedro com um propósito: matá-lo depois da festa da Páscoa, para agradar os judeus. A intenção desse julgamento era buscar popularidade e não buscar justiça. Durante os 7 dias da Páscoa não se podia julgar ninguém e não se podia condenar ninguém à morte, não se podia executar ninguém. O principal vetor dessa perseguição era a ambição política de Herodes em obter o favor dos judeus. Herodes desejava matar Pedro após a Páscoa para evitar assim tumultos. Talvez lembrando de tudo aquilo que tinha acontecido com a morte de Jesus, o tumulto que aconteceu naquele momento, exatamente durante a festa. Então ele preferiu esperar a festa acabar, para que pudesse então executar Pedro sem criar muito tumulto. Ele sabia que Pedro era o grande líder da igreja naquele momento. Foi Pedro quem liderou na escolha de Matias, foi Pedro quem pregou no Pentecostes, e os discípulos saltaram de 120 para quase 3.000 pessoas. Foi Pedro quem curou o paralítico na porta do templo. Foi Pedro quem fez o segundo sermão, levando a igreja a saltar de 3.000 para 5.000. Foi Pedro quem desmascarou Ananias e Safira. Foi Pedro quem ressuscitou Dorcas e abriu a porta do evangelho para os gentios, pregando a Cornélio. Então Herodes sabia da pessoa de Pedro, da importância de Pedro, e ele sabia que se matasse Pedro, ele iria exterminar, provavelmente, com os cristãos e com a igreja. Ele pensou que poderia acabar com a igreja ali, logo em seu nascedouro. Enquanto o dia de Pedro ser executado ainda não chegava, Herodes o manteve preso, numa prisão de segurança máxima, a fim de evitar a sua fuga. Todas as precauções foram tomadas para Pedro não escapar da prisão. Ele foi colocado no cárcere, algemado a 2 soldados, um de cada lado, e guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Para que Pedro não escapasse, havia 16 soldados tomando conta de Pedro dia e noite, 16 homens para cuidar apenas de um. Na mente de Herodes era impossível Pedro fugir daquela prisão de segurança máxima. Acontece que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração. E a igreja sabia da sua situação. Ela sabia que Pedro seria o principal e o primeiro, o segundo talvez aí, o terceiro de muitos que se seguiriam. A igreja sabia que a morte de Pedro abalaria muita coisa. Eles tinham acabado de perder o seu pastor, que era Tiago, o principal líder da igreja em Jerusalém. E agora estava a ponto de perder aquele que também era muito importante, Pedro. Por isso a igreja ora. Deus sabe, Ele conhece as nossas provações, mas Ele também não apenas conhece, Ele ouve as nossas orações. E aí nós seguimos no texto. No versículo de número 5 nos diz o seguinte: que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. E tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão.
Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. A situação mostrava-se desoladora, sem esperança. Parecia que Pedro não tinha como escapar. O que a igreja podia fazer contra Roma? Você em alguns momentos não se sente assim? Quando provações vêm sobre a sua vida, quando situações vêm sobre a sua vida, às vezes você olha e fala: o que eu posso fazer diante de tudo isso? Como é que eu posso resolver isso? O que eu posso fazer? E às vezes você chega à conclusão de que não há nada para fazer. Não há nada que possa ser feito. A situação mostrava-se desoladora, sem esperança, e a igreja não tinha nada a fazer, a não ser orar. A igreja fez a única coisa que podia ser feito: orar. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. Buscaram o soberano Senhor do universo, pois acreditavam no poder da oração. Os crentes dirigiram o seu clamor a Deus, o soberano Senhor. E orar é isso. Orar é falar com aquele que está no trono. Orar é falar com aquele que tem o poder, que tem a autoridade e que tem o controle sobre todas as coisas. As circunstâncias eram irreversíveis, humanamente dizendo, mas eles oraram. Humanamente eles não podiam fazer nada, mas eles oraram. As circunstâncias, o problema era insolúvel para os homens, mas eles oraram. Eles não podiam fazer nada na terra, não tinha saída, mas eles oraram. Eles oraram a Deus. Eles oraram por Pedro, mesmo sabendo que Pedro não tinha saída, mesmo sabendo que Pedro seria sentenciado à morte, mesmo sabendo que não haviam recursos na terra, eles oraram incessantemente, eles buscaram a presença de Deus, mesmo sabendo que humanamente não tinha o que se fazer. Eles oraram. Durante 7 dias, não desistiram, não se cansaram, não se fatigaram, mas oraram para que acontecesse um milagre ali naquela prisão. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos esquecemos que a oração pode mover os céus, a oração pode abalar os infernos, a oração pode provocar mudanças na terra. Às vezes nós nos esquecemos disso. Uma vez que nada é impossível para Deus, nada é impossível para aquele que busca a Deus em oração. Não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder da oração. Orar é unir-se ao Todo-Poderoso. Orar-se é unir-se ao trono de Deus. Não devemos jamais subestimar o poder da oração. Não podemos jamais. Devemos orar pelas causas perdidas. Devemos orar pelas causas insolúveis. Devemos orar pelas intervenções milagrosas. Não há causa perdida diante de Deus.
Em oração não há causa perdida diante de Deus. Deus pode tudo quanto Ele quer. Para Ele não há impossíveis. Ele é o Deus que faz, é o Deus que fez, é o Deus que faz e é o Deus que fará maravilhas quando quiser, onde quiser, com quem quiser, para o louvor da sua glória. Não há nada que Deus não possa fazer. Thomas Watson diz que o anjo chamou Pedro na prisão. O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Havia naquele momento duas comunidades, o mundo e a igreja, postas uma contra a outra, cada uma fazendo uso de suas armas. De um lado estava Herodes, com toda a sua autoridade, com o poder da espada. Mas do outro lado estava a igreja, com o poder da oração. Naquela que seria a última noite da vida de Pedro, ele estava sereno. Quando olhamos para esse texto, Pedro estava sereno. Melhor, Pedro estava dormindo. Eu não sei se você dormiria, sabendo que no outro dia você seria julgado e seria condenado à morte, que não haveria escapatória para você. Mas Pedro estava sereno. Pedro estava dormindo. Ele sabia que seria sentenciado à morte, mas ele não se desesperou, ele não tentou subornar os guardas, apenas dormiu, descansou em Deus. Mas quando lemos a história do livramento de Pedro, algumas coisas chamam a minha atenção, e eu acho que são aplicadas à nossa vida e à vida da igreja. Primeiro, nós temos que observar que o livramento de Pedro se deu na última hora. Na última hora. Ou seja, Deus podia ter livrado Pedro em outro momento. Deus poderia ter evitado, inclusive, que Pedro fosse preso. Ele poderia ter fulminado Herodes no primeiro dia em que Pedro foi para a cadeia, libertando Pedro das grades. Deus poderia ter arrancado Pedro da prisão no começo da festa. Mas Deus quis libertar Pedro no último momento, na última hora, na última vigília da noite. Aprove a Deus enviar o seu anjo na última vigília da noite. Pedro estava preparado para morrer, mas Deus na última hora estendeu o seu braço forte e enviou o seu anjo para tirar Pedro daquela prisão. Isso me ensina que às vezes o livramento de Deus só vem na última hora. A resposta das nossas orações às vezes chega na última hora. Às vezes o dinheiro cai na conta na última hora. O negócio acontece na última hora. A venda chega no último momento, porque Deus é assim. Às vezes o livramento de Deus só vem na última hora, quando as circunstâncias parecem já não ter mais o que ser feito, é ali que Deus entra e faz o que tem que ser feito. Quando eu olho para esse texto também, eu percebo que o livramento de Pedro foi resultado da interação da providência natural e sobrenatural de Deus. A igreja orou e o anjo agiu. As ações da terra movem as intervenções do céu. Há uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Há uma ligação entre os joelhos dobrados e o braço estendido de Deus. Você nunca é tão influente na terra quando está de joelhos na presença de Deus. Pedro foi libertado por um anjo, mas em resposta a uma igreja que estava em oração. É o sobrenatural que veio diante do natural. Quando eu olho para esse texto também eu percebo que o livramento de Pedro foi um milagre extraordinário de Deus. E eu acho que não há dúvidas quanto a isso. Deus enviou um anjo à prisão de Pedro. O mesmo anjo que despertou Pedro, anestesiou os guardas que lá estavam. Mas aqui me chama a atenção o seguinte: o que Pedro podia fazer, o anjo não fez. O anjo só fez aquilo que Pedro não podia fazer.
Nós queremos milagres da parte de Deus, sempre falo isso, Deus faz milagres, mas existe a nossa participação em tudo isso. Já preguei aqui a respeito das bodas de Caná e do milagre que Jesus fez ali, ao transformar aquelas talhas cheias de água em vinho, mas aquelas talhas estavam vazias, e precisavam ser cheias de água. Ou seja, Jesus não estalou os dedos e as talhas passaram a ficar cheias de vinho. Jesus pediu para que aqueles homens enchessem aquelas talhas com água, e foi muita água, foram muitas viagens, numa época que não existia torneira, numa época em que não existia água encanada, ir até um poço, pegar ali um balde de água e transportar para encher aproximadamente 720 litros de água naquelas talhas, foram muitas viagens. Mas Jesus esperou que todas as talhas estivessem cheias para que o milagre acontecesse. Há a participação de Jesus, mas há a nossa participação também. Há um milagre de Jesus, mas existe a nossa participação nessa história. E quando eu olho para esse texto, a mesma coisa acontece. O que Pedro podia fazer, o anjo não fez. Pedro devia se levantar, Pedro devia se apressar, Pedro devia colocar suas sandálias, ele devia colocar a sua túnica e sair. Assim que Pedro estava livre, o anjo deixou, e agora então Pedro podia tomar as suas próprias decisões. Agora, o que Pedro não podia fazer, o anjo fez por ele. Somente Deus podia fazer o extraordinário, mas o seu povo então deve fazer aquilo que é ordinário. O anjo abriu as algemas, tapou os olhos dos guardas, guiou Pedro por entre as 4 escoltas sem ser visto, abriu automaticamente o portão de ferro que dava para a rua. Era isso que o anjo cabia a ele fazer, e foi isso que ele fez. O milagre ele fez, mas Pedro fez também a sua parte. O milagre foi extraordinário, mas houve o ordinário sendo feito ali na parte de Pedro. Quando eu olho para essa história, eu também vejo que o livramento de Pedro foi uma surpresa para a igreja. Pedro sabia que a igreja estava orando em seu favor e foi imediatamente para lá. Foi para encorajá-los, foi para mostrar que Deus ouve o clamor do seu povo, Deus ouve as orações. A resposta às orações, porém, foi tão rápida e tão eficaz que a igreja não acreditou. Enquanto eles esperavam um milagre de Deus, o milagre de Deus aconteceu. E o milagre de Deus estava batendo na porta, mas eles não acreditaram que aquele era Pedro. A moça não abriu a porta. Ela ouviu a voz. Quem será que é? Porque poderia ser a polícia de Herodes. Se mandou prender Pedro, e nós estamos aqui orando. Algum judeu deve ter denunciado. Vieram até aqui para nos prender. Se prenderam Pedro e vão matar Pedro, vai acontecer a mesma coisa conosco. Não vamos abrir a porta. Mas a moça reconheceu a voz de Pedro, mas não abriu a porta. Foi anunciar, é Pedro que está à porta, mas as pessoas lá dentro não acreditaram. Não acreditaram. Ironicamente isso aconteceu. Eles não acreditaram, por mais que estavam orando, por mais que estavam pedindo milagre. Quando o milagre aconteceu, surpreendeu a vida de cada um deles, porque Deus é assim. Deus surpreende, sempre nos surpreende. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos. Quando eu olho para esse texto, eu também vejo que o livramento de Pedro ampliou a ação do seu ministério. Depois desse livramento aqui, Pedro se retirou para outro lugar, não sabemos para onde. A Bíblia não nos diz para onde ele foi, não sabemos. Temos informações de que Pedro viajou por vários pontos fora da Palestina. Apareceu no concílio de Jerusalém, mas após isso, o registro de Atos capítulo 15, a aparição de Pedro no concílio em Jerusalém, nós não temos absolutamente mais nenhum relato a respeito de Pedro. Paulo indica que Pedro passou algum tempo em Corinto, quando escreve a sua carta aos Coríntios, que Pedro passou algum tempo em Corinto e depois saiu para viajar, pregando com a sua esposa. O sofrimento abriu-lhe portas, longe de fazer recuar,
ampliou seus horizontes. A perseguição, em vez de destruir Pedro e de destruir a igreja, promoveu a igreja e pavimentou a sua estrada para ainda novas e maiores conquistas. Mas uma pergunta que não quer calar: o que aconteceu com Herodes? Quando nós chegamos no verso 18, diz que de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. O apóstolo Pedro, anos mais tarde, escreveu a sua primeira carta, e possivelmente relembrando essa experiência vivida na prisão, registrou o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. É bem claro essa situação aí. Deus colocou os seus olhos sobre os justos que estavam orando e ouviu a oração, as súplicas do seu povo que estava orando, mas virou seu rosto contra Herodes que praticava o mal. Lutar contra Deus e contra a igreja é a mais consumada loucura. Ninguém jamais lutou contra Deus e prevaleceu. Ninguém jamais perseguiu a igreja de Deus e logrou êxito duradouro. Pode ter tido êxito temporário, mas não duradouro. Os inimigos de Deus podem parecer fortes, vitoriosos, mas cairão. E aí nós temos um exemplo muito claro. Duas verdades devem ser destacadas nesse último pedaço do texto. Primeiro, que Deus deixa o inimigo confuso e envergonhado. Eu fico imaginando como é que foi o desespero dos soldados no dia seguinte. Porque ali houve uma anestesia geral da parte de Deus sobre a vida daqueles soldados. Nenhum dos 16 viu absolutamente nada. Como explicar algemas abertas? Nós temos portas, né? São portas de ferro que foram abertas. E de repente a porta da rua, a última porta que foi escancarada. E Pedro saiu livremente, tranquilamente, e ninguém percebeu nada. Como explicar? Eu coloquei 16 soldados para cuidar de um único homem, e como explicar que 16 soldados dormem e permitem que um homem saia livremente da prisão e ninguém vê absolutamente nada? É interessante que a lei romana era clara: o soldado que deixasse um prisioneiro escapar, em seu turno de trabalho ele deveria sofrer a pena no lugar do prisioneiro. É por isso que quando você chega lá em Atos 16, e aí Paulo está preso, e há um terremoto, e Paulo está livre, Paulo e Silas estão livres, e de repente o guarda entra e não vê Paulo e Silas. O que é a sua primeira atitude? Ele pega a espada para se matar, porque se esses homens escapam, eu é que morro. Sou eu que vou morrer. Eu vou tomar o lugar deles.
A sentença que era para eles de morte vem para mim. É por isso que ele pega a espada para se matar, porque ele conhecia qual era a lei. Por isso os soldados que tomavam conta de Pedro foram justiçados, foram mortos. Herodes foi envergonhado nessa situação. Prendeu aquele que era o líder da igreja para matá-lo, para entregá-lo aos judeus, para conquistar o apoio dos judeus, e de repente ele tem que deixar Jerusalém para ir para o seu quartel-general em Cesareia. Ali em Cesareia, outra coisa interessante. Se a primeira, Deus deixa o inimigo confuso e envergonhado, uma outra coisa que eu aprendo é que a soberba é a porta de entrada para a ruína. Herodes cultivava a raiva do povo de Tiro e de Sidom, já há algum tempo. Os habitantes dessas duas cidades portuárias da Fenícia eram rivais de Cesareia no comércio, dependiam das colheitas, dos grãos de Israel para se alimentarem. Herodes negou aos fenícios o acesso aos mercados de grãos de Israel, tornando assim a vida deles bastante difícil. Eles tinham porto, mas não tinham os grãos para comer, sequer para comer. Para alcançar a paz com o rei Herodes, os cidadãos de Tiro e de Sidom, por meio de uma delegação, persuadiram Blasto, que era o principal oficial de Herodes, para marcar uma audiência com o rei Herodes, a fim de pedir paz. Com a paz restabelecida, Herodes subiu ao trono, com seus trajes belíssimos e resplandecentes. As vestes de Herodes, segundo Flávio Joséfo, eram tecidos, eram feitos de fios de prata e resplandeciam como o sol. Quando os raios de sol tocaram o manto de Herodes, ele foi iluminado pelo reflexo da luz solar. Ele se assentou no trono. Herodes começou a fazer um discurso. E ali os seus súditos, de Tiro, de Sidom e os outros judeus que lá estavam, e membros ali de Cesareia, quando ouviram o seu discurso, começaram a bajular Herodes, dizendo: é Deus quem está falando. Não é um homem que está falando. Essa não é a voz de um homem, essa é a voz do próprio Deus. É Deus quem está falando. E Herodes se encheu de orgulho. Ao mesmo tempo que o povo aplaudia, Herodes se enchia de orgulho, não repreendeu aquela bajulação herética, apesar de ser de ascendência judaica, apesar de estar ali atento aos princípios da lei. Herodes não repreendeu aquela bajulação, exaltou-se a si mesmo, deixou de dar glória a Deus para receber a glória para si mesmo. No mesmo instante da sua maior exaltação, Deus o derrubou do trono. Nesse momento em que os bajuladores afirmavam que ele era imortal, Deus cortou o seu fôlego de vida. No mesmo instante que os homens o exaltavam, os vermes o devoravam. O fim de Herodes foi extremamente desprezível. Os vermes nos consomem. Assim que nós morremos, começa toda uma mudança no nosso corpo. Quando somos sepultados, poucas horas e dias, o nosso corpo é consumido por vermes. Mas não foi aqui o caso. Os vermes estavam consumindo Herodes, enquanto ainda ele estava vivo. Diante de todas aquelas pessoas, Herodes caiu do trono, e os vermes começaram a se esparramar por todo o trono e por todo aquele palco onde ele estava entronizado. Herodes assassinara Tiago, tentara matar Pedro. A retribuição divina e a aceitação da adoração blasfema decretaram a sua morte. Em vez de Pedro ser morto por Herodes, Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. O anjo de Deus enviado para libertar Pedro foi enviado para matar Herodes. Deus mandou um anjo para dar vida a Pedro e outro anjo para aplicar a morte em Herodes. Herodes expirou, devorado por vermes, e Pedro seguiu o seu ministério glorioso. O forte tornou-se fraco e o fraco tornou-se forte. O que estava sentenciado à morte viveu,
e morreu aquele que o sentenciou à morte. Os destinos da vida estão nas mãos, não dos homens, mas nas mãos daquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que é Senhor e Rei sobre todas as coisas. Quando eu olho para o capítulo 12 de Atos, é interessante que o capítulo começa com a morte de Tiago, a prisão de Pedro e Herodes triunfante, mas encerra com Herodes morto, Pedro livre e a palavra de Deus sendo pregada de forma triunfante. Este é o nosso Deus, este é o poder de Deus, aquele que pode acabar com os planos humanos, porque Ele tem os seus próprios planos. Quando tudo parece perdido, Deus é poderoso. Quando tudo parece perdido, você pode buscar Deus em oração. Quando tudo parece perdido, você pode marcar uma audiência diante do trono daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Quando tudo parece perdido, você pode e deve buscar a presença de Deus, porque Ele é capaz de transformar situações. Quando tudo parece perdido, não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus, não desanime, não desista, não fique parado, mas atue, faça a sua parte, seja proativo e busque a presença de Deus, porque nem que seja na última hora, nem que seja a última hora, Deus mandará o seu anjo para fazer um milagre na sua vida e na minha vida, nem que seja a última hora, Deus mandará o seu anjo para fazer um milagre e agir na vida da igreja. É isso que eu aprendo aqui no capítulo 12 de Atos. Ensinamento para mim, ensinamento para você, ensinamento para a igreja. Como pastor, diante daquilo que eu posso tirar como lição, às vezes eu questiono Deus o que fazer. E às vezes eu me sinto amarrado diante daquilo que pode ser feito, mas eu não tenho condições de fazer. Existem coisas que estão na nossa condição, na minha, na condição do conselho, na condição da liderança da igreja. Existem coisas que estão debaixo da nossa alçada e nós podemos fazer. Mas existem coisas que só Deus pode. Nós, creio eu, saindo de um tempo de pandemia, existem coisas que nós podemos fazer como igreja, para incentivar, para fazer com que o povo volte, para que o povo esteja, para que o povo se comprometa, para que o povo busque, para que muitas coisas nós podemos fazer, mas muitas coisas nós não podemos fazer, é só Deus. Talvez essa palavra para mim e para você, nós nos debruçarmos ainda mais em oração e buscarmos ainda mais Deus em oração. Orarmos pela igreja, orarmos pelos ausentes, orarmos pelos distantes, orarmos para que Deus faça um rebuliço, orarmos para que, nem que seja na última hora, mas que Deus faça o milagre que tem que ser feito. E essa precisa ser a minha oração, precisa ser a sua oração, nós precisamos pedir isso na presença de Deus, clamar isso na presença de Deus. É tempo de nós nos rendermos, é tempo de nós buscarmos a presença de Deus, é tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor, é tempo. Na sua vida de forma particular, também é tempo. Às vezes vejo pessoas desanimadas, dizendo, pastor, já não sei mais o que fazer, já esgotou, já fiz tudo o que tinha que fazer, já orei, já jejuei, já busquei, já fiz tudo, não tem mais nada que possa ser feito. Talvez humanamente não haja mais nada que você possa fazer, mas pode ser feito algo no trono de Deus. Do trono de Deus podem vir soluções, respostas para mim e para você. Vamos ficar em pé? O
que é que você tem buscado a presença de Deus e Deus não tem respondido você? O que é que você tem orado, mas você não tem tido respostas? O que é que você tem buscado a presença de Deus para sua família, para sua empresa, para o seu dia a dia, para a sua saúde? O que é que você tem buscado na presença de Deus, mas Deus não tem respondido você? Clame mais uma vez ao Senhor, mas creia naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Vamos cantar? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Feche os seus olhos. Talvez você esteja à noite, diante do último instante
É a última hora, é o último momento. Talvez é assim que você esteja se sentindo ao vir para este lugar nessa manhã. Talvez foi nessa direção que você veio. Deus é o último recurso. Essa é a última semana. Eu tenho que liquidar isso essa semana. Não tem mais prazo. Não tem mais o que ser feito. É o último tempo. Talvez ao vir para este lugar ou acessar uma das plataformas para assistir este culto, talvez foi nessa direção que você veio, dizendo: ah, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Talvez você tenha chorado ou esteja chorando esses últimos dias na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu já cheguei no limite. Não tem mais, não tenho mais a quem recorrer, a quem buscar ajuda, a quem não tem mais. Não tem mais. Deus olha para os meus queridos que aqui estão nessa manhã. Olhe, Senhor, para cada vida. Olhe, Senhor, para cada história. O Senhor sabe as orações feitas no íntimo. O Senhor sabe as orações feitas não só neste lugar, mas aquelas que foram feitas em casa. O Senhor sabe, ó Deus, que muitos talvez estejam em situações dificílimas, complicadas, não conseguem ver saída, não conseguem encontrar solução, estão com a corda no pescoço, estão com a espada no pescoço, estão por um fio, estão no limite. O Senhor conhece vidas aqui muito, muito, muito mais que eu. O Senhor conhece dramas, dificuldades, lágrimas. O Senhor sabe. A minha oração, ó Deus, é que assim como o Senhor agiu poderosamente naquela noite, naquela madrugada, libertando Pedro de forma maravilhosa, de forma linda, inexplicável, assim como o Senhor libertou aquele homem precioso aos teus olhos, nós também somos preciosos para Ti. Nós também somos meninas dos Teus olhos. Nós também somos pessoas que o Senhor sabe que nós temos valor. O Senhor nos deu valor. O Senhor nos tornou filhos. E é como filhos que nós chegamos na Tua presença. É como filhos que nós clamamos ao Senhor, que é o nosso Pai. É como filhos que nós buscamos ao Senhor. É como filhos que dizemos: Deus, faça um milagre. Da mesma forma como o Senhor fez, da mesma forma como o Senhor agiu, da mesma maneira como o Senhor fez um milagre lá na vida de Pedro e o tirou daquela prisão, da mesma forma, faça um milagre nas nossas vidas. Pode parecer que não há solução, pode parecer a nós que não há como, não há saída, não há escapatória, não há livramento, não há o que ser feito. Humanamente talvez não haja o que ser feito, mas nós cremos num Deus que é poderoso e que pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, Deus, oramos, mais uma vez buscamos a Tua presença, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e mais uma vez pedimos: haja em nosso favor, haja em favor dos Teus filhos, haja em favor da Tua igreja, haja em nosso favor, faça um milagre. Nós nos rendemos a Ti, nós nos submetemos a Ti, nós buscamos a Tua presença e buscamos, ó Deus, crendo que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos, mas o Senhor pode fazer. Cremos que não há impossíveis para Ti, cremos que não haja nada que o Senhor não possa solucionar, cremos que não haja nada que o Senhor não possa resolver. O Senhor pode todas as coisas e nós nos submetemos a Ti, seja com a vida dos Teus filhos e com esse tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.